Revelação de Ireni Miranda sobre Davi Neto e o futuro da IPDA. No ano de 2015, após seguir o dia seguinte, conosco, o senhor Mário, não sei se está já, nós desviamos ele, e eu em pé disse: Espírito da morte, sai agora dele, se for da vontade de Deus. Eu disse: se for da vontade de Deus, que o Espírito de vida volte para ele. Não voltou. Aí o Mário começou a fazer massagem, como chama, massagem cardíaca. Aí eu disse para o Thiago: vai lá no quarto, tem um cobertor, vamos colocar ele. Nós viramos ele, colocamos no cobertor e nós fomos para o carro. Eu dava 2 passos, me dava falta de ar, eu quase desmaiava. Aí nós colocamos no carro, chegamos no hospital, tentaram 30 minutos, reanimaram, não conseguiu. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos: o Deus da igreja Deus de amor mandou os anjos recolher ele. Ele chegou lá no céu. Eu tenho certeza que o Senhor se alegrou com a presença do Senhor. Vamos lutar, vamos unir a nossa fé, vamos jejuar. Ele chegou lá. Você vai chegar se você se preparar também. foi anunciado no programa A Voz da Libertação que o pastor Davi Miranda Filho assumiria a presidência da IPDA. No mesmo dia, no programa A Voz da Libertação, que foi apresentado por Ireni Miranda, se eu não estiver enganado, estava Rosa Tenório conjuntas para apresentar o programa naquela noite, e o assunto sobre a presidência foi indagado pela mesma sobre a discordância em aceitar como presidente o pastor Davi Miranda Filho. A mesma impressionando a Ireni Miranda que ela deveria assumir. Como a mesma era vice-presidente, a responsabilidade deveria ficar com ela. Assim, ficou numa posição difícil por ver que seu filho não estava sendo aceito como sucessor. E no segundo dia, em um culto realizado no período da tarde, a Ireni Miranda fez o pronunciamento que assumiria a presidência e colocando sua filha Débora Miranda como vice-presidente. Assim, o pastor Davi Miranda Filho foi descartado em continuar com o legado de seu pai. Neste período, o pastor Daniel Miranda não estava ligado à IPDA, assim seria impossível seu nome ser colocado ou ser até mesmo mencionado em assumir a presidência. No ano de 2005 para 2006, no mês de dezembro, não me lembro o dia exato, um dia que eu entrei no escritório, ele estava sentado, e ele disse para mim: senta aqui que eu quero falar algo especial para você, meu filho. Eu sentei e ouvi as palavras da experiência, da convivência com Deus. Foi algo impressionante, porque eu não conseguia entender por que tanta oração, por que tanto jejum. E ele falou: senta, meu filho, eu vou te mostrar, eu vou falar para você e desvendar este mistério para você, o mistério da oração e do jejum, a força que tem a oração e o jejum para com Deus. Preste atenção. E isso durou mais ou menos quase 2 horas. Ele citando de Gênesis a Apocalipse os homens de oração, os homens de jejum, que a Bíblia relata no decorrer de todos os anos que eles viveram. E veja, irmãos,
que eu não entendia realmente o porquê que ele orava tanto, o porquê que ele jejuava tanto. Ele disse: primeiro, filho, eu tenho uma grande responsabilidade, primeiramente para com Deus e depois para com as almas. Essa responsabilidade que eu tenho somente através da oração e do jejum, que eu vou conseguir vencer todas as lutas, todas as batalhas, todas as tribulações, todas as perseguições, porque o trabalho na obra é muito árduo. E se você quer vencer, se você quer vencer as lutas, as aflições, siga o exemplo do seu pai. Joelho no chão. Joelho no chão. E ali ficamos 2 horas e ele me explicou. Eu entendi o porquê de tanta oração. E vocês sabem muito bem disso. Não podemos negar isso. Era um homem de oração. Era um homem que entregou a sua vida totalmente às coisas de Deus. Oração e jejum. Oração e jejum. Agora, eu quero dizer para vocês, o meu coração está apertado, a minha voz pode estar embargada, com um nó na garganta. Eu creio que muitos estão aqui assim, mas eu quero vos dizer, permanecei nesta palavra que Ele nos ensinou, permanecei na oração e no jejum, porque só assim vamos vencer as batalhas da nossa vida. Eu quero, desde já, rogar as vossas orações e o vosso jejum. O meu papai sempre dizia isso: eu rogo as vossas orações e o vosso jejum. E eu quero dizer para vocês que um dia, nos planos de Deus, eu falarei pelos mínimos detalhes, os mistérios que Ele falou para mim, da oração e do jejum. Eu só quero citar uma coisa que Ele me falou na quinta-feira. Eu liguei na quinta, senti de ligar para ele na quinta-feira à noite. E ele disse, eu disse para ele: pai, eu fiquei sabendo que o senhor pregou 5 vezes nessa semana. Isso é muito puxado, pai. O senhor já está com a idade avançada. O senhor já não é mais aquele jovem. Ele disse: filho, pode ficar tranquilo, porque o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus abençoe a todos vocês. Palmas que louvam ao Senhor. Outro nome que surgiu foi o pastor Sérgio Sora, que infelizmente também ficou fora de ser um possível candidato, mas esse não estava mais ligado à IPDA. A história que você ouvirá agora envolve fé, expectativas, experiências espirituais e acontecimentos que marcaram profundamente a trajetória da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Entre os muitos relatos que circularam ao longo dos anos dentro da igreja, um dos mais comentados foi a revelação atribuída a Ireni Miranda, esposa do saudoso líder da obra, o missionário Davi Martins Miranda. Segundo testemunhos compartilhados por diversos membros ao longo dos anos, Ireni teria recebido uma experiência espiritual marcante. Nessa experiência, Deus teria mostrado que o futuro da obra estaria ligado a uma nova geração da família Miranda. O nome apresentado seria o de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é um dia memorável para mim, estou bastante emocionada. Já ouvi pregação
do meu neto pela rádio, mas nunca tinha ouvido assim, ao vivo. Me lembrei como Deus cumpre a sua palavra. Oh, glória! Se alegre comigo! Aleluia! Uma vez, eu estava com um missionário em Silver Springs. Isso. Nós tínhamos alugado uma igrejinha no meio de um bosque. E o missionário pregou lá esse dia. E eu estava no altar com ele e Deus foi muito claro comigo. Ele disse: a Débora tem 3 filhos. Os 3 serão muito abençoados. Mas tem um que eu vou usar muito mais. Aleluia! E eu já, avó coruja, já pensei que era o mais velho, porque o primeiro neto, a gente se apega mais, o primeiro que a gente conhece, eu achei que seria o André. Como a gente se engana, né? Os filhos de Jessé também eram vários guerreiros altos, poderosos, e nenhum deles foi escolhido por Deus. O menorzinho que estava no campo, cuidando das ovelhinhas, é que foi o escolhido. E Deus escolheu o menorzinho. Sapeca, chorão. Levantava já da cama chamando todo mundo de feio. Mas o que Deus chamou para a sua obra foi ele. Aleluia, glória a Deus. E esse mistério se manifestou no dia do velório do missionário. Ele nunca tinha falado em público assim da palavra. Ele pediu o que queria falar. A gente pensou, meu Deus, o que será que o Davizinho vai falar? Ele é o mais tímido, o mais fechado dos filhos dela. E ele começou a falar e falou como se tivesse falado a vida inteira. E ali já começou a se manifestar o dom de Deus na vida dele. Na mesma semana eu tive um sonho, que ouvi uma voz falando para o Davi: senta aí. E outra voz do lado direito falou: senta aí não, vai para o púlpito. Aleluia, glória a Deus. Então, eu não tenho mais dúvida, ele será o sucessor do missionário. Em nome de Jesus, aleluia. Pode louvar o Senhor, aleluia. E hoje Deus confirmou para mim ali, eu sentada e orando, e Deus confirmou que é Ele mesmo. Eu fiz prova com Deus e Deus falou, é Ele. Aleluia, glória a Deus. Não falo isso para grandeza do meu neto, não quero que a grandeza, o orgulho entre no coração dele. Mas Deus já levantou o sucessor, que eu vim orando há muito tempo. Estou na presidência, porque eu era a vice-presidente do missionário. Mas não sou eterna. E Deus já tinha prometido um sucessor. Eu estava orando para Deus mostrar quem era. Já pensei em tantas pessoas, mas não eram essas pessoas. Mas hoje Deus falou comigo. Ele vai ser o sucessor, sim, do missionário. Louve o Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. Na época, talvez muitos não compreendessem totalmente o significado daquela revelação, mas a mensagem apontaria para um tempo futuro, quando mudanças importantes aconteceriam. Segundo os relatos, Ereni teria guardado essa experiência com profundo respeito e temor.
Afinal, ela sabia que o tempo pertence a Deus e que toda promessa possui um momento determinado para se cumprir. Para compreender essa história, é importante conhecer um pouco da família. Davi Miranda Neto é filho caçula dos filhos de Débora Miranda. Débora cresceu acompanhando de perto o ministério do pai. Desde cedo, presenciou cultos, campanhas evangelísticas e reuniões de oração. Viu a expansão da igreja para diversas regiões do Brasil e para o exterior. Também testemunhou os desafios enfrentados pela liderança ao longo dos anos. Como mãe, procurou transmitir aos filhos os valores cristãos ensinados dentro da família. Valores como oração, temor a Deus, respeito à palavra e dedicação à obra. Ao lado de seus irmãos, Davi Neto cresceu em um ambiente ligado ao ministério. Enquanto muitas crianças possuem contato ocasional com atividades religiosas, a rotina da família estava constantemente relacionada à igreja. Tudo fazia parte da realidade familiar. Enquanto isso, missionário Davi Miranda continuava sua missão. Mesmo enfrentando dificuldades decorrentes da idade e da saúde, permaneceu como referência espiritual para milhões de pessoas. Seu nome estava ligado à história da igreja. Para muitos membros, era difícil imaginar a instituição sem sua presença. Mas o tempo segue seu curso, e nenhuma liderança permanece para sempre na Terra. Chegaria o momento em que a igreja enfrentaria uma das maiores mudanças de sua história. Quando ocorreu o falecimento do missionário Davi Miranda, milhares de pessoas foram tomadas pela emoção. Membros antigos lembravam dos primeiros cultos, missionários recordavam viagens realizadas ao lado dele. Pastores relembravam orientações recebidas ao longo dos anos. Era o encerramento de um ciclo histórico. E foi neste contexto que muitos voltaram a lembrar. A pergunta voltou a surgir. Seria Davi Miranda Neto o nome apontado naquela experiência espiritual? As opiniões se dividiram. Alguns acreditavam firmemente, outros preferiam aguardar os acontecimentos. Havia também aqueles que defendiam que somente Deus poderia confirmar qualquer revelação através do tempo. E assim os debates continuaram. O que chama a atenção nessa narrativa não é apenas a possibilidade de sucessão familiar. O ponto principal está na crença de que Deus prepara seus propósitos muito antes de eles se tornarem visíveis aos olhos humanos. Essa é uma ideia presente em diversas passagens bíblicas. Moisés foi preparado antes de libertar Israel. Davi foi ungido antes de ocupar o trono. José recebeu sonhos muitos anos antes de vê-los realizados. Em cada caso houve um período de preparação. Segundo aqueles que acreditam na revelação, o mesmo princípio estaria presente nessa história. Mesmo com esta revelação, segundo foi dita pela atual presidente Ireni Miranda, há uma esmagadora rejeição dos membros, pastores e obreiros e uma parcela de jovens que não estão contentes com essa indicação de Davi Neto assumir a presidência futuramente. Mesmo com uma grande parcela de membros, obreiros e pregadores que não aceita essa indicação de Davi Neto e que estão sendo coagidos e impedidos de pregarem as mesmas mensagens que eram liberadas pelo ministério e pela diretoria, sendo até mesmo os disciplinados tendo que sair do ministério por já estar vendo as quebras dos ensinamentos do saudoso missionário Davi Miranda, estão já sendo rejeitados pelo então indicado à presidência, Davi Neto, que já está retirando todos que não estão de acordo com sua nova gestão, assim preparando o caminho até chegar o seu dia de assumir a presidência. Enquanto os anos avançavam, a nova geração da família Miranda continuava sendo observada pelos membros. Muitos buscavam identificar sinais de liderança. Lembrando que até mesmo pastores da IPDA, que bem antes mesmo da partida de Davi Miranda, já tiveram revelação sobre o futuro da IPDA, como o do saudoso pastor Isaías dos Santos, que teve uma revelação diferente sobre o que foi revelado pela Ireni Miranda. Confira neste vídeo. Eu só vou contar a visão, não vou trazer o discernimento, mas quero pedir você que nas partes desta visão você possa discernir por si próprio, pela instrução do Espírito Santo, e escrever aqui nos comentários. O que você entender da visão, você escreve aqui nos comentários. Esta visão que eu vou contar agora, rapidamente, ela tem partes. E cada parte vai haver uma interpretação,
um discernimento. Eu quero que você entenda as partes, receba as interpretações e escreva aqui no canal para esclarecer esta visão para milhares de pessoas. Quando nós chegamos naquele local onde era a casa do missionário Davi Miranda e a irmã Ereni Miranda, já tinha um monte de gente que tinha ouvido, recebido a mensagem e estava aguardando a nossa chegada. Ali estava a maioria da família, os mais chegados, os mais próximos e alguns membros da igreja. Quando nós chegamos, a irmã Lenha desce correndo e vai procurar a mãe. Eu desço da Kombi e puxo com as minhas duas mãos, puxo o corpo do missionário para fora da Kombi e carrego ele nos meus braços. Quando eu ponho ele nos meus braços fora da Kombi, né, o corpo dele diminuiu nas minhas mãos assim, a ponto de minha mão ficar assim. Quando o corpo dele diminuiu nas minhas mãos, ele se transformou em uma pomba, uma pombinha. Aquela pombinha deu um salto para cima. E só eu fiquei olhando, porque as pessoas estavam comentando, conversando, não prestaram atenção. Aquela pombinha que tinha o corpo do missionário que tinha se transformado naquela pombinha, tinha subido para cima num raio, numa velocidade enorme, imensa, tão rápido que coisa de milésimo alcançou as nuvens. E eu ficava olhando. E passou-se alguns segundos, aquela pombinha desce outra vez. No que ela desce, ela não pousa em outro lugar a não ser no chão. Você sabe o que aconteceu em 2015, no início de 2015. E a visão, o corpo do missionário diminuía em minhas mãos, se transformava em uma pomba e subia em um raio para o céu. E eu ficava olhando até que desceu aquela pomba, ou seja, o mesmo espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda, que fundou o ministério da Igreja Deus e Amor, desceu e pousou no chão. Aquela pombinha que representa o espírito que estava na vida do missionário, tentava, preste bem atenção nessa parte, essa parte é a parte em que o ministério está vivendo. A pombinha estava no chão e ela estava cantando, ou seja, estava cantando, fazia barulhos, ela cantava, ela fazia barulho, ela tentava comunicar com alguém daquela multidão que estava ali na casa do missionário, aquelas pessoas reunidas ali em volta. Todo mundo tentando entender o que a pombinha estava tentando comunicar com alguém. Tentava comunicar com alguém que estava ali. E ela tentava, cantava, e não conseguia comunicar com ninguém. Por quê? Porque ninguém entendia o que aquela pombinha estava dizendo. O que aquela pomba estava dizendo. Ninguém entendia. Ninguém daquela multidão entendia o que aquela pomba estava dizendo. Todo mundo chegava, um tentava interpretar, não conseguia. Chegava outro tentava interpretar o que a pomba dizia, ninguém conseguia. E foi várias pessoas tentando interpretar o que a pomba dizia e ninguém conseguia entender. A pombinha, aquela pomba, de repente eu vi do lado uma placa, tinha um pau fincado no chão e naquele pau estava pregado uma placa. E aquela placa não tinha nada escrito nela. A pomba se aproximou daquela placa e tudo que a pomba falava, tudo que ela cantava, todo som que ela emitia, saía como letras hebraicas, umas letras, eu vou dizer hebraicas porque parecia hebraicas, umas letras hebraicas. Ela ia falando, ela ia cantando, ela ia fazendo som
e a letra, uma mão misteriosa, invisível, que ninguém via, nem eu via, ia escrevendo o que aquela pomba, o espírito que estava no missionário, ia dizendo, ia escrevendo a letra, as palavras, ia saindo ali as frases, ia saindo ali naquela placa para alguém tentar ler, porque ouvir ninguém ouvia. Pelo menos alguém tentar ler o que estava escrito na placa. Ninguém conseguia ler. Liam, mas não entendiam. Chegava um, lia, não entendia outro, lia, não entendia outro, e a pomba que se representava o espírito que estava na vida missionária tentava comunicar com alguém ali, e ela estava ficando desesperada já. Ela estava ficando agitada, aquela pomba, porque ninguém entendia. O Espírito de Deus que estava na vida do saudoso missionário Davi Miranda, é que começou esse ministério, está ainda entre nós, mas infelizmente não estamos entendendo o que o Espírito está dizendo em relação à liderança, em relação ao liderar, ao guiar este ministério. Aquele desespero, ninguém entendia. De repente, surgiu um pastor do meio do povo. Eu não sei se essa parte que eu estou falando agora da visão vai vir no futuro breve ou vai demorar não sei quanto tempo. Mas surgia um pastor do meio do povo, e eu olhava para ele e ele dizia: deixa eu entender o que o Espírito está dizendo. Ele se aproximava daquela placa e ele começava a ler, entender, interpretar e transmitir para a multidão, para a igreja, para o povo. Só ele entendia. Um pastor que, se ele abrir a porta da minha casa agora e bater aqui e abrir, e ele aparecer aqui na minha frente, eu vou reconhecer ele, porque eu lembro muito bem da fisionomia dele. Inclusive, tem um pastor no ministério, que eu não vou dizer o nome, que parece demais com o pastor que eu vi na visão. Eu nunca tive contato com ele. Ele não me conhece. Mas eu já vi muitas não. Já vi alguns trabalhos, fotos do trabalho dele. Nunca ouvi uma mensagem pregada dele. Mas é o pastor que mais parece com o pastor que eu vi naquela visão. Hoje em dia. Ele se aproximava, entendia, interpretava, traduzia e transmitia para a grande multidão, para a igreja. Para a igreja. Só ele entendia. Ninguém mais. E ele foi falando: olha, o Espírito está dizendo assim, assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. Que Espírito? Aquele Espírito que estava na vida do ministério do missionário Davi Miranda, que levou para o céu, mas voltou, pousou no chão, procurando alguém que entendesse esse Espírito. Eu não sei se esta fase vai chegar. E se vai chegar, quanto tempo vai demorar, eu não sei. Ele entendia e transmitia a mensagem. Da mesma forma que o Espírito que estava na vida do missionário usava o missionário, passou a usar esse pastor e ele transmitir para o povo. Você deixa o seu discernimento aqui. E houve um momento em que ele disse assim: o missionário, ou seja, o Espírito, está dizendo que quem vai assumir a liderança e a presidência
espiritual da igreja sou eu, dizia ele. Aí eu lembrava o que o missionário havia dito. Quando ele dizia isto, eu corria para encontrar a irmã Ireni e dizer a mensagem, o recado que o missionário Davi Miranda, antes de falecer, me havia dado naquela visão para passar para ela. Que ela assumiria a presidência. E a melhor amiga dela, que eu não sei quem é a melhor amiga dela. Na verdade, o missionário falava o nome dessa amiga. Ele me falou o nome dessa amiga. Só que eu não tenho conhecimento das pessoas que estão em volta da irmã Ireni Miranda. Eu quero dizer amizades. Não estou falando da diretoria, falando das amizades. Porque ele me disse, a melhor amiga da Ireni vai ajudar ela na presidência da igreja. E esse pastor que surgiu do meio do povo, a última coisa que eu vou dizer, me perdoe, mas o que eu vi, que Deus me mostrou há quase 10 anos atrás, esse pastor, o único que entendeu não é da família. Não é da família. Vou repetir mais uma vez. Não é da família. Amém? Esta visão não foi para criticar ninguém, mas para abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender o que o Espírito está dizendo à igreja e saber que Ele é o dono da igreja e que nós devemos obedecer à voz do Espírito Santo. Não é a voz daquele que vem de fora, aquele que quer tentar ser o que não é e nem pode ser, mas permitir que o Espírito que está em nosso meio, porém, tentando comunicar e ninguém entende, nem grande nem pequeno entende, e está em nosso meio, mas tem um escolhido por Deus, que vai chegar um momento em que ele vai conseguir entender para transmitir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Outros destacavam a importância de preservar os ensinamentos deixados pelo missionário. Independentemente das opiniões, uma coisa era certa. O legado de Davi Miranda havia marcado profundamente a história do pentecostalismo brasileiro. Seu ministério alcançou multidões. Suas mensagens foram ouvidas por diferentes gerações. Suas campanhas evangelísticas tornaram-se parte da memória de milhares de famílias. E seu nome permanece associado a testemunhos de conversão, cura e transformação espiritual. Por isso, quando surgem relatos sobre revelações relacionadas ao futuro da igreja, o interesse dos membros é natural. Afinal, trata-se de uma obra construída ao longo de décadas. Uma obra que atravessou gerações. Talvez o aspecto mais importante dessa história seja a reflexão que ela nos traz. Independentemente das interpretações humanas, a Bíblia ensina que Deus continua dirigindo sua obra. Enfim, seguimos pelos próximos capítulos, da qual muitos ansiosos aguardam positivamente quem realmente assumirá a liderança desta grande obra. Se você conheceu o ministério do missionário Davi Miranda e acompanhou essa trajetória, compartilhe suas lembranças e testemunhos. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.